Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. É quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 45. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na EVA, às 20 horas, nós vamos ter a quarta ministração da série Mantenha-se Focado. Se você quer aprender a palavra de Deus, tá com foco para que você consiga romper na sua vida ainda esse ano ou plantar para o ano que vem, não fica de fora não, esteja conosco hoje às 20 horas. Nós estamos em São Paulo, capital, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, tá bom? Eu costumo sempre dizer aqui o endereço, porque tem muita gente no Evolução Diária que ainda não conhece a igreja. Tem bastante gente do Evolução Diária indo conhecer a igreja e por isso eu tô te passando aqui o endereço tudo certinho. Então esteja conosco hoje à noite, às 20 horas, para mais uma ministração poderosa da série Mantenha-se Focado. Pronto, vamos lá. Eu já dei aqui os avisos, os recados. Vamos para o nosso estudo de hoje. Salmo 45 tem 17 versículos e o texto começa dizendo assim, na versão que nós estudamos aqui, é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios, poesia do grupo de Corá. Então aqui você já consegue identificar que quem escreveu esse salmo foi, mais uma vez, o grupo de Corá, ou os filhos de Corá. Canção de amor. Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo essa canção em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó rei, o Senhor é mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Deus sempre te tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó Rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre, ó Rei. O Senhor governa o seu povo com muita justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte, há filhas de reis. À direita do seu trono está a rainha usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, escute o meu conselho. Esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda e por isso vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio e como ela é linda. O seu vestido é feito de flor de fios de ouro, vestida de roupas coloridas e é acompanhada pelas damas de honra, ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, eles chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos e eles serão reis também, como foram seus antepassados. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada e todos vão te elogiar para sempre. Bom, vamos lá, esse é o texto na íntegra, agora nós vamos fazer aqui a interpretação do texto, tá bom? Vamos entender aqui e fazer um resumo desse texto para facilitar a sua vida. Então o Salmo 45 aqui, como eu disse no início, é um salmo atribuído aos filhos de Corá e foi escrito para ser uma espécie de cântico nupcial, é isso mesmo. O salmo começa então louvando o rei, que é descrito como um homem majestoso, gracioso, dotado de muita beleza e também muita coragem. O rei é abençoado por Deus e ungido com alegria divina, é isso mesmo. O foco do salmo então se volta para a noiva, que é elogiada por sua beleza e também por sua pureza. A noiva, ela é exortada a esquecer a sua antiga vida e honrar o seu rei como seu senhor. Então esse salmo ele descreve vividamente o esplendor de um casamento real, com a noiva sendo conduzida ao palácio com alegria e regozijo. Esse salmo ele é uma representação simbólica do relacionamento entre Deus e o seu povo, sendo o rei a figura messiânica, tá? Num contexto geral aqui, o Salmo 45 então ele expressa a beleza do amor, a celebração da união e a importância de honrar a Deus em todos os aspectos das nossas vidas, incluindo um relacionamento íntimo, ok? Essa é a interpretação de Salmo 45. Agora vamos aqui extrair desse texto maravilhoso uma lição bem legal aqui, bem importante de aplicação prática, tá? O Salmo 45, como eu te disse no começo, ele é atribuído
ao grupo de Corá, né, os filhos de Corá, que traz a mesma lição de aplicação prática de ontem do Salmo 44, que fala sobre relacionamentos. Ontem a gente aprendeu a construir um bom relacionamento com Deus. Agora, para ser mais específico, um relacionamento, esse relacionamento não é um relacionamento comum, é um relacionamento muito especial, tá? Que é a ilustração de um relacionamento entre o homem e uma mulher, simboliza um casamento, né, entre o homem e uma mulher, que aponta para Deus e a sua igreja. Relacionamento, é importante a gente entender que é uma coisa muito séria. E para o relacionamento dar certo, algumas expectativas precisam ser alinhadas, ou seja, precisa ter um alinhamento de expectativas. Num casamento humano, por exemplo, um casamento comum entre um homem e uma mulher, né? Precisa de ter um bom alinhamento de expectativas para que ele dê certo. Não adianta a mulher querer uma coisa e o homem querer outra coisa, que o casamento no final das contas não vai dar certo. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a nos relacionar corretamente com Deus, ou seja, a gente precisa fazer um alinhamento de expectativas. É isso mesmo. Eu e você, nós precisamos fazer um alinhamento de expectativas entre nós e Deus. Nós precisamos saber aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica sempre ali querendo buscar os nossos desejos, as nossas expectativas em Deus, mas a gente se esquece que Deus também tem uma expectativa sobre nós. Olha só que interessante, tem um texto na Bíblia que fala acerca desse alinhamento de expectativas, né? Esse texto ele vai falar de um alinhamento entre Deus e o seu povo, que está lá no livro de Deuteronômio, no Pentateuco, no capítulo 10, dos versículos 10 ao 16, que resumidamente, eu não vou ler o texto inteiro aqui agora, diz que Deus, ele instrui Moisés a como introduzir o seu povo na terra prometida. Então olha só que interessante, nesse texto Moisés ele se retira ao Monte Sinai, fica 40 dias lá falando com Deus, e Deus está explicando como esse povo deve se portar, ou seja, Deus estava fazendo um alinhamento de expectativa entre ele e o povo e passando esse alinhamento, passando essa ideia para Moisés, para que Moisés pudesse transmitir ao povo e que o povo pudesse acessar e permanecer. Preste bem atenção, não adianta só acessar, você precisa acessar e permanecer. Tem gente que acessa lugares de honra, mas não conseguem permanecer. Então nesse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 10 ao 16, duas coisas ficam bem claras no texto, que são: a primeira fala acerca da bondade de Deus para com o seu povo e diz que Deus concede benefícios e privilégios ao seu povo, ou seja, Deus ele concede acessos. O verso 11 diz assim: acesso à terra prometida, terra da prosperidade e terra da abundância. A segunda coisa que me chama muita atenção e que é muito importante a gente entender, que tem que ficar com uma evidência clara para mim e para você, tá? Que Deus faz algumas exigências essas que devem ser atendidas pelo seu povo. Então lá no versículo 12 vai dizer literalmente o que Deus requer do povo para que eles se estabeleçam na terra prometida, tá bom? Então vai dizer que Deus ele quer um povo obediente, ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu vou te dar acessos, eu vou te colocar numa terra de abundância, mas para isso você precisa ser obediente. Então, resumindo aqui, Deus ele deu um acesso e atrelou a permanência desse acesso a um princípio, tá? Preste atenção nisso em nome de Jesus, o que eu chamo de alinhamento de expectativas. Então Deus está fazendo um alinhamento, né? Ele estabelece um princípio, né? E ele diz para o povo o seguinte: ó, eu tô te dando um acesso, mas estou atrelando a permanência a esse princípio, ok? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: para o nosso relacionamento com ele dar certo, nós precisamos atender e entender algumas expectativas de Deus sobre nós. Normalmente nós costumamos falar somente daquilo que nós esperamos de Deus, dos nossos sonhos, das nossas metas, né, dos nossos alvos de oração, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, mas normalmente a gente não para pensar no outro lado da moeda. É isso mesmo, a gente não para pensar o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, quais são as suas expectativas sobre nós. E é justamente aí que Moisés revela alguns segredos extraordinários para o povo da sua época. E como a Bíblia ela é inspirada, né, divinamente inspirada por Deus, nós conseguimos tirar proveito de todos esses conselhos, de toda essa escritura. Então, na verdade, ali no versículo 13, Moisés diz exatamente o que Deus quer de nós para que possamos viver uma vida de acesso, ou seja, quais são as expectativas de Deus sobre nós. E como eu disse, a expectativa mínima de Deus é obediência. A expectativa mínima de Deus é que você seja obediente a Ele, que você seja obediente à palavra dEle. O texto diz literalmente que o povo precisa entender a palavra, as leis, praticarem as leis espirituais, né? Não ficar negociando ali com as leis. Então
Então nós precisamos entender que quando Deus nos criou, o que Deus fez? Ele estabeleceu sobre nós alguns direitos, mas também alguns deveres. Ou seja, eu, cidadão do reino, um homem, um pastor, um cristão, você, um cristão, né? Eu não sei se todos que me assistem são cristãos ou não, e eu não estou falando só para cristãos, eu estou falando para todos que queiram aprender acerca da palavra de Deus, que queiram aprender princípios bíblicos. Nós nascemos e nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, ou seja, nós temos acessos a benefícios privilegiados diante do reino espiritual, mas também temos os nossos deveres. Esses deveres apontam para algumas exigências que Deus faz sobre nós, exigências essas que precisam ser atendidas. Então nós precisamos aprender a olhar para o outro lado da moeda, ou seja, nós temos que parar de olhar para aquilo que nós queremos e passar a olhar também para o que Deus quer de nós. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes a gente fica tão preso naquilo que a gente quer que a gente se esquece daquilo que Deus quer de nós, tá? E isso pode mudar completamente o rumo das nossas vidas. Quando a gente passa a enxergar aquilo que Deus quer de nós, isso pode mudar o rumo das nossas vidas. Foi interessante esses dias. Na verdade hoje, né, o Leozinho, tá aqui o Léo, o Maurício, ele perguntou assim pra mim, pastor, o que te faz viver o seu propósito assim de reino, sabe, qual foi o start, qual foi a chave que destravou o seu coração pro reino e tudo mais. Eu falei, Léo, eu não consigo te explicar isso com palavras, porque isso vai além de um sentimento, isso é uma paixão, é um descobrimento de propósito, né? É eu viver por aquilo que Deus sonhou para mim, não por aquilo que eu sonho e quero usar a Deus como um mordomo, usar a Deus como um amuleto da sorte. Não, muito pelo contrário, é ter entendimento de propósito. O apóstolo Paulo, em uma das suas peregrinações, pregando o evangelho, ele chega numa cidade onde ele é apedrejado, onde ele toma uma surra e é jogado para fora daquela cidade, assim, quase morto, desfalecido. E aí os discípulos, né, de Paulo vão lá e começam a ressuscitar ele, né, a cuidar dele. E aí um dos discípulos pergunta, tá valendo a pena tudo isso? E ele para, e eu acredito que nesse momento que ele parou, ele deve ter passado uma novela na cabeça dele. E ele respondeu assim, tá valendo, tudo isso vale a pena, né? Tudo que eu faço em prol do reino vale a pena, né? E aí ele cita, né, que o viver para ele é lucro e o morrer é Cristo, né? Então a gente precisa literalmente ter esse entendimento da palavra de Deus, né, de que Deus ele tem uma expectativa sobre as nossas vidas e que a expectativa de Deus vai muito além das nossas expectativas. É isso mesmo. Aquilo que Deus sonhou para sua vida vai muito além dos seus próprios sonhos. E nós precisamos nos conectar com isso, porque olha só que interessante, nós somos seres humanos são seres limitados, Deus é espírito, um ser ilimitado, o criador de todas as coisas, e muitas vezes a gente fica nas nossas convicções terrenas, deixando de viver algo extraordinário nas nossas vidas. Então eu gostaria de concluir o nosso estudo de hoje aqui com uma pergunta para você. Você já parou para pensar o que Deus quer de você? Você já parou para pensar o que Deus espera literalmente de você? E agora é importante você entender isso, porque entender isso vai fazer você mudar o nível da sua vida, vai fazer você acessar lugares e coisas que você nunca teve acesso. Então são duas perguntas básicas que você tem que fazer para você mesmo. E aí, o que Deus espera de você? E segundo, o que Deus quer de você literalmente? Isso é alinhamento de expectativa, como um casamento, né? O marido tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, ambos têm o seu papel, e é importante que cada um saiba executar corretamente o seu papel. O homem não queira fazer o papel da mulher, mulher não queira fazer o papel do homem. Nós, servos de Deus, precisamos entender o nosso papel, né? E agradar, fazer a vontade de Deus, ou seja, qual a expectativa de Deus sobre a minha vida? Parar de questionar as minhas expectativas. Ah, Deus, mas o Senhor não me abençoa com isso, mas o Senhor não faz aquilo. Qual é a expectativa de Deus? O que Deus quer de você? Essa é a pergunta para você nessa manhã, tá? Para pensar nisso em nome de Jesus, o que Deus espera de você, o que Deus quer de você, como Deus quer usar a sua vida. Coloca isso no seu coração, porque isso vai te fazer mudar de nível, vai te fazer subir de nível, ir para um outro patamar. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo da Bíblia concluído com sucesso. Hoje nós estudamos Salmo 45 e agora eu quero te convidar mais uma vez a agitar as redes sociais. Se você puder, bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque o YouTube entrega para muito mais pessoas e assim a gente leva a palavra de Deus para muitas outras casas, famílias e pessoas.
Tira também um print bem bonito dessa tela e posta na sua rede social e me marca para eu repostar também. Coloca o título da ministração de hoje, do tema de hoje, tá bom? Não se esqueça também que hoje à noite nós temos um compromisso marcado na Evo às 8 horas para mais uma ministração da série Mantenha-se Focado, tá certo? Então eu te espero hoje à noite na Evo e amanhã pela manhã novamente no Evolução Diária. Que Deus te abençoe, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.